Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos! Hoje um vídeo sobre replante, então eu quero que vocês já deixem o like, se inscrevam se não forem inscritos, ativem o sininho de notificações e, gente, compartilhem esse vídeo para outras pessoas que têm dificuldade com o plantio de orquídeas em tronquinho ou em bolacha. Olha só, uma bolachinha, uma madeira de cedro. Eu já enchi de furinhos aqui para ajudar no enraizamento. Aqui ela é cortada na serra fita, então pode ver que ela ficou bem rugosa. Isso aqui ajuda bastante na aderência das raízes. Sempre que vocês forem escolher um material, não escolham um material muito liso. Um material de boa aderência é aquele material rugoso ou que é cascudo. Então uma madeirinha, se forem escolher, escolham uma madeira que tenha uma casca rugosa, porque ajuda bastante na fixação das raízes. Se for pegar um tronquinho e às vezes ele for muito grosso, racha ele no meio, lasca ele ao meio, divide e aí planta na parte de dentro. Aquele lascadinho, aquela parte que vai ficar fibrosa, rugosa, ajuda bastante no enraizamento da orquídea. Sem contar que ele também ajuda a reter um pouco mais de umidade. A água cai ali e fica, de certa forma, mais acumulada nesses filamentinhos aqui e com isso a planta fica mais hidratadinha. Então vou plantar hoje essa Cattleya Máxima tipo Alice. A gente vai plantar nesse material aqui. O que é importante a gente saber quando a gente está plantando uma orquídea? Saber para que lado ela vai crescer. Então as Cattleyas, assim como a grande maioria das orquídeas, são simpoidiais. Elas crescem em forma de cipó. Então nós devemos posicionar ela pensando para que lado ela vai crescer. Nós não queremos que essa planta cresça com a frente para baixo, porque ela vai ficar assim, ó, né? Então, e tampouco queremos que ela cresça assim. A gente quer que ela grude na madeira. Então a gente vai posicionar a frente dela, lembrando que a frente é sempre onde está saindo o broto. Então essa parte aqui é uma frente e aqui nós temos outra frente. Então ela tem basicamente duas frentes se desenvolvendo. Então nós vamos posicionar essa planta pensando que ela vai crescer nessa estrutura. Então ela vai ter que ter estrutura para crescer, agarrar as raízes e parte para crescer os bulbos também. Ó, veja que entre um bulbo e outro vai tendo um espacinho aqui. Então sempre vai ter um espacinho entre um bulbo e outro. Então aqui essa planta ela vai ter um bom espaço para ela crescer e para enraizar se eu plantar ela assim, ó, no meio. Então aqui vai ter espaço para ela enraizar. E vai ter espaço para a planta crescer ainda por um bom tempo. Então eu vou plantar essa orquídea aqui no meio. Vou primeiramente dividir as raízes. Isso é muito importante. Tem gente que vai, pá, dobra todas as raízes. Gente, vai dividindo. Vai fazendo ela ficar com perninha de aranha, né? As perninhas divididas. Umas para um lado, outras para outro. E essa estrutura aqui, ela tem que ficar o mais perto da madeira possível, porque é daqui aonde vai sair o broto e aonde vai sair as raízes novas. Então a gente vai fazer com que essa planta ela fique o mais perto da madeira possível e com isso a gente tenha um melhor desenvolvimento da planta, tá? Então aqui a gente já posicionou ela. Agora a gente vai pegar aqui um fitilho. Vou cortar esse fitilho aqui para começar a arrumar ela. Eu fiz uns furos aqui pensando em amarrar ela a partir desses furos, mas eu acho que eu vou fazer diferente, gente. Eu vou amarrar essa planta passando em volta da bolacha mesmo. Vou dividir aqui. Para deixar maior, para apertar bem. Então esse fitilho aqui é um fitilho muito bom, mas você pode utilizar também meia calça, tem outros materiais, outros barbantes aí que você pode estar utilizando para firmar bem a planta. Fernando, você vai colocar esfagno? Não vou colocar esfagno ainda. Vou primeiro firmar bem a planta e depois eu vou acomodar um pouquinho de esfagno nela. Então agora que vou um processo delicado, tem que achar bem, ó, a posição. Para a gente firmar bem a planta. Ó, vejam que eu estou segurando para ela não se movimentar muito.
essa planta está com um brotinho ali, então eu tenho que tomar cuidado. Os brotos novos são sempre muito delicados. Falando em questão de broto, esse é um momento bom para você fazer o replante muitas vezes de suas orquídeas. Porque quando está saindo broto, é sinal que vai sair raízes novas. Assim que o broto começa a se desenvolver, as raízes novas também começam a crescer. E aí a sua planta não fica estagnada ali, porque muita gente faz o replante, não é a hora certa de fazer. E aí a planta não enraiza, não se desenvolve, a pessoa lá muda de cultivo para cá, muda de cultivo para lá, e a pessoa naquele desespero, porque a planta não enraiza, não brota. Gente, porque não é tempo. Não é tempo da planta brotar. Cada planta tem um ciclo. Algumas brotam em janeiro, algumas brotam lá em maio, algumas vão brotar lá no início da primavera e assim por diante. Então você tem que saber esperar o momento da brotação. O certo, sempre que vai fazer replante de orquídea, é sempre saber se a planta está apta a enraizar naquele período ou não. E com isso a gente tem que saber um pouco sobre a planta. Conhecer a planta. Por isso que é bom a gente procurar vídeos, conteúdos que falem sobre a planta em específico, não só sobre o cultivo dela, mas também sobre a parte morfológica da planta, o desenvolvimento dela. Aqui, ó, vejam que a frente está ficando encostadinha na madeira. Eu não vou apertar demais, porque tem um broto. Se eu apertar esse broto contra as raízes ali, eu posso quebrar. Mas eu vou apertar o suficiente para essa planta ficar firme. Agora aqui vou amarrar. Então aqui ela já ficou bem firminha. Vai me garantir uma boa aderência das raízes e um bom desenvolvimento da planta como um todo. Então aqui ela vai ter espaço para se desenvolver muito bem, vai ter toda essa estrutura aqui garantindo um bom desenvolvimento dela, e conforme ela vai se desenvolvendo, a gente vai tutorando, vai melhorando o desenvolvimento da planta. Aqui, gente, muita gente faz o seguinte: amarra o pseudobulbo, isso aqui é um pseudobulbo, ou bulbo, como muita gente chama. Amarra o pseudobulbo aqui, não precisa. O que você tem que amarrar é o rizoma, daquela parte onde saem as raízes. Essa parte é a parte que tem que ficar fixa, bem presa à madeira, tá bom? Então eu vou fazer mais um processo aqui. Vou colocar agora um pouquinho de esfagno nas bordas para ajudar no desenvolvimento, mas é só um pouquinho, gente, para manter uma leve umidade, porque é uma planta que tem bastante raízes e essas próprias raízes já seguram bastante a umidade. Então não é uma planta que necessite de tanto esfagno assim. Vou colocar mais um pouquinho aqui, é só para ajudar mesmo a manter um pouquinho mais úmido, porque o esfagno ele tem um benefício para a planta que ajuda a manter a umidade, mas com o passar do tempo ele pode dar fungos ou pode ajudar no apodrecimento da madeira. Então aqui já coloquei, vai ter um pouco de umidade. As regas aqui agora vão ser diárias, a adubação de crescimento e enraizamento. Vou colocar em uma luminosidade de 50% essa planta aqui e aguar ela, gente. Aguar bastante, vou molhar ela todo dia, quando tá quente, quando tá frio, vou molhar ela, Enquanto ela não enraiza, as regas vão acontecer diariamente. Depois que ela enraizar, que ela já estiver desenvolvida, aí sim ela vai entrar num ciclo junto com as demais, de regas de acordo com as condições atmosféricas, tá bom? Mas nesse momento ela precisa de mais umidade. Aqui eu tô falando de cultivo de madeira, tá?
Então ela está no momento que ela precisa de mais umidade para que ela tenha, né, o seu ciclo de desenvolvimento despertado e aí possa, né, enraizar melhor, tá bom? Então essa é a dica de hoje, é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe, comente se você gostou ou ficou com alguma dúvida com relação ao replante dessa orquídea, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!